Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Manuel Rodrigo Alves do Santo, seguindo com a minha orientadora Priscila Morgana Ferreira Guimarães de Figueiredo, na qual vou apresentar meu seguinte trabalho. Com o título Composições de formigas em áreas de mata fragmentada e borda em ecossistema de transição no município de Simão Dias, Sergipe. O Brasil apresenta expressiva diversidade de ecossistema devido a grandes áreas físicas, diversidade de clima, vegetação e solo existentes em seu território. Dentre os biomas que compõem o território brasileiro, destaca-se pela grande diversidade biológica, a floresta amazônica, o Pantanal, Cerrado, Caatinga, Pampa, Mata Atlântica e zona costeira. Nesse sentido, esses ecossistemas tendem a apresentar uma comunidade de organismos que se relacionam entre si e com os habitats a qual pertencem. Dentre essas características, as condições ambientais mudam gradualmente ao longo de um gradiente. O mais frequente ocorre pontos de mudanças nesses ecossistemas, conhecido como ecótono. Assim, os ecótonos são considerados ainda como limite entre os biomas ou ecossistemas, na qual acontecem interações entre os elementos bióticos e abióticos distintos, conferindo uma diversidade única, característica dessas regiões de transição. Assim, essas áreas de transição sofrem modificação estrutural e funcional dos ecossistemas de zonas de contato, caracterizado por mudanças em fatores com estruturas florísticas e faunísticas, bem como sua composição de espécies. Devido a essa fragmentação da paisagem e grandes números de áreas de ecótono, e grande parte da diversidade está sendo irreversivelmente perdida pela causa da destruição dos habitats naturais, especificamente nas áreas de regiões tropicais, devido a ações antrópicas, na qual resulta em perturbações e a fragmentação e efeito de bordas nesses ecossistemas naturais, com posteriormente a perda da biodiversidade. E a destruição desses habitats, significa que muitas populações estão subdivididas em populações menores, ou populações locais, entre os quais o indivíduo se move menos frequentemente do que quando o habitat é homogêneo. Nesse caso, algumas espécies de animais estão adaptadas às perturbações antrópicas, sendo estes basicamente pequenos vertebrados e invertebrados como artrópodes, que tendem a dominar os fragmentos e áreas de bordas especificamente. Dentre os representantes do filo artrópodas, os insetos são considerados bons indicadores de níveis de impacto ambiental devido à sua grande diversidade de organismos e habitat em que pode ser encontrado, além de influenciar nos processos biológicos dos ecossistemas naturais. Portanto, os insetos, as formigas, elas são consideradas invertebrados com um papel importante na natureza e são fortemente associadas à vegetação e respondem rapidamente às variações ambientais. Dessa forma, são influenciadas pela estrutura de habitat em que ela se encontra, afetando diretamente os padrões e a composição da comunidade e a riqueza. Esses organismos habitam diversos habitats, podendo ser encontrados em vários ecossistemas, desde áreas de borda até florestas fragmentadas. O presente objetivo desse trabalho foi analisar a diferença na composição e riqueza de formigas em áreas de mata fragmentada e borda em ecossistema de transição no município de Simão Dias, Sergipe. A pesquisa foi conduzida no município de Simão Dias, especificamente, em uma área de fragmento preservada, com o domínio de Mata Atlântica e Caatinga, no município de Simão Dias, Sergipe. Aí nós temos as imagens. A primeira imagem é a área do fragmento, onde foi desenvolvido os estudos. A segunda imagem, o local de vermelho, onde foram instaladas as armadilhas e a delimitação das parcelas. Para determinar a composição de riqueza de espécies de formiga presente nos dois ambientes estudados, foram utilizadas armadilhas de queda do tipo Pitfall de solo,
tanto na área de borda como no interior da mata fragmentada. A primeira imagem ela representa o quê? A armadilha na área de borda. A segunda, a armadilha do tipo Pitfall no interior da mata fragmentada. A segunda imagem ela mostra a delimitação das parcelas na qual foram colocadas as armadilhas. Então, para a coleta foram utilizadas 48 armadilhas de solo. Foram distribuídas um total de 16 armadilhas em cada mês de coleta, sendo 8 armadilhas localizadas no interior da mata fragmentada e 8 na área de borda. Além disso, foram delimitadas 8 parcelas de 30 metros distantes entre si, 4 na área de borda e 4 no interior da mata fragmentada. E essas armadilhas foram colocadas em cada um dos pontos das parcelas. Nesses casos, as armadilhas ficaram ativas no campo por 48 horas. Após as 48 horas, todos os organismos que caíram no copo foram levados para triagem, sendo então separadas as formigas dos demais artrópodes e posteriormente foram armazenadas em álcool 70%. Após essa etapa, as formigas foram alfinetadas e etiquetadas com o nome do coletor, local, área de borda ou interior de mata fragmentada e a data da coleta. Por fim, foi feita a identificação das formigas em nível de subfamílias, gêneros, a partir de consulta-chave taxonômica de identificação específica para esses organismos. Todos esses procedimentos pós-coleta foram realizados em laboratórios de práticas entregadas no Centro Universitário AGES. Um total de 439 formigas foram coletadas, distribuídas em 6 subfamílias, 22 gêneros e 27 morfoespécies. Desse total de formigas coletadas, 220 indivíduos ocorreram no interior da mata fragmentada, enquanto na área de borda foi coletado números de 219 indivíduos, não representando, portanto, diferença significativa entre abundâncias de formigas nas duas áreas. Dentre as subfamílias mais abundantes, destaca a Mimecine, com 145 indivíduos coletados no interior da mata fragmentada e 136 na área de borda. E a segunda família mais abundante foi a Ponerae, com 33 e 31 indivíduos no interior da mata e na área de borda, respectivamente. Nesse sentido, a diferença encontrada nas diversidades de espécies entre o fragmento pode ter sido influenciada da borda, pois esta, sendo considerada um ambiente de transição entre dois ecossistemas distintos ecologicamente, pode ter funcionado como uma porta de entrada para as espécies, assim podendo aumentar a riqueza de espécies no interior do fragmento. Aqui temos algumas imagens das morfoespécies, Pendole, Componatus, Sonornopes e Dinoptera. Conclui que a área de borda ela apresentou a maior riqueza de morfoespécies, como foi falado antes, em relação ao interior da mata fragmentada, que teve um número menor. Isso se explica pelo fato que ela se adapta facilmente a esses ambientes perturbados, contribuindo de forma para sua distribuição em diversos locais. Assim, os resultados desse trabalho ele coopera para o conhecimento das diversidades de formigas no município de Simão Dias, Sergipe, fornecendo importantes informações sobre a diversidade e que existe no país, que apesar de ser considerado diverso, ainda possui imensas lacunas a serem preenchidas. Aqui foram as referências bibliográficas utilizadas para a construção do slide. Por fim, deixo meus agradecimentos, principalmente Cebita, por essa oportunidade de apresentar esse trabalho, também pela Universidade Federal de Sergipe e pelo Departamento de Biociência e todos os organizadores envolvidos nesse evento. Deixo o meu obrigado a todos.